Eu peço uma atenção especial para você neste vídeo porque eu quero explicar em detalhes um componente essencial para entender o nível de degeneração moral e política que nós alcançamos através da captura da imprensa pela esquerda e como a imprensa opera então como um órgão de propaganda, um órgão de desinformação, de manipulação em massa da população para fazer avançar a mentalidade esquerdista. Em meio às reações mundiais pela captura do narcoditador socialista Nicolás Maduro por forças americanas, o Fantástico levou ao ar uma peça de propaganda que é um insulto à inteligência e à maioria das vítimas do chavismo. A estratégia é clara: isolar o vírus Maduro para salvar a ideologia socialista. Maduro seria uma subversão do socialismo. A emissora montou uma reportagem que não explica a queda da Venezuela, mas, ao invés disso, reconta a história venezuelana para preservar o mito socialista, com o velho truque de separar o chavismo em duas fases. Chávez seria o herói, o idealista social, e Maduro o tirano que estragou tudo. É um velho truque comunista, desde a época lá do Nikita Khrushchev, que expôs os crimes da revolução com a montanha de cadáveres produzidas pelo regime de Stalin e culpando então o tirano, e não a própria revolução, não o próprio sistema, como se a revolução permanecesse então pura e a barbárie tivesse sido apenas um desvio pessoal. Nós teríamos Lenin, que seria o idealista, o correto, e Stalin colocou tudo a perder. A chamada já entrega o viés. A Venezuela teria sido rica, mas, entre aspas, o dinheiro ficava só com a elite luxuosa, fecha aspas. É a velha narrativa marxista da luta de classes, empacotada como injustiça social para justificar a revolução. Sim, a Venezuela era desigual, como todo país latino-americano, na verdade como todo país do mundo. Mas não se tratava de um apartheid social excepcional, nem mesmo uma sociedade incomparável. Pelo contrário, diferentes séries mostram que o país tinha desigualdade inferior à brasileira no período, inferior à maior parte dos países do mundo, e indicadores sociais melhores para a base da pirâmide quando comparado a vários vizinhos, e até mesmo comparado a países desenvolvidos. A narrativa da elite luxuosa e a maioria miserável serve apenas para induzir o espectador a acreditar na ideia que o chavismo era inevitável e até mesmo moralmente justificável. Dados da CEPAL e do Banco Mundial, por exemplo, desintegram completamente essa narrativa. Por exemplo, o índice de Gini de desigualdade na Venezuela é de 0,4. No Brasil, nos anos 70 e 80, era de 0,6 em média. A pobreza na Venezuela era de 15% contra aproximadamente 40% no Brasil, um percentual ainda maior na média latino-americana. A partir desse ponto inicial, a matéria coloca Chávez no papel de um salvador. Eleito por causa da desigualdade, ele teria usado o petróleo para elevar o povo, para tirar o povo da pobreza. O Fantástico chega ao ponto de reproduzir, sem o devido ceticismo, sem nenhuma preocupação aí com verificar esse fato, a propaganda oficial do regime. A afirmação de que Chávez teria tirado da pobreza 70% da população, que esse índice teria caído então para 7%. Mentira! Em 98, segundo uma série de dados aí de institutos internacionais, a pobreza na Venezuela ficava em torno de 48%, não 70%. Já os 7% vem de uma manipulação. 7% seria aí a pobreza extrema e não simplesmente a pobreza. Na verdade, no melhor momento do regime chavista, segundo o Banco Mundial, a pobreza chegou a mais ou menos 25%. Ou seja, o Fantástico empresta credibilidade a basicamente um slogan político. Mas o problema não é só o número. O problema é a conclusão implícita, a de que o chavismo funcionou e a Venezuela só desandou com Maduro. Falso. O caminho para a ditadura e para o colapso econômico foi construído por Chávez. A decadência venezuelana desde os anos 80 não se explica por falta de justiça social, mas por uma doença latino-americana bem conhecida: estatismo e captura do Estado. A indústria do petróleo foi sendo progressivamente nacionalizada e instrumentalizada politicamente. A PDVSA, a Petrobras deles, deixou de ser uma empresa e virou o coração de um sistema econômico estatizado. O Estado passou a ser um distribuidor de riqueza. E como sempre ocorre nesses casos, isso gerou um resultado previsível: corrupção estrutural, aparelhamento, perda de eficiência, fuga de capitais, destruição produtiva e concentração de poder. Chávez
chegou na presidência após anos de crise econômica para jogar gasolina na chama estatista. E então implementou o chamado socialismo do século XXI, que produziu exatamente o que sempre produziu ao longo da história: miséria e repressão. Ao enfraquecer a propriedade privada, atacar o Estado de Direito e concentrar poder, o sistema destruiu incentivos à produção de riqueza e impediu a alternância real de governo, porque quando a realidade cobra a conta, né, só resta a força para se manter no poder, e foi exatamente isso que ele fez. O que o Chaves fez foi tomar recursos e distribuir benefícios com um mecanismo de fidelização política, ou sendo mais claro, compra de votos, compra de apoio, sustentado por uma janela excepcional, o alto preço do petróleo naquela época. Margaret Thatcher já falava: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Quando acabou o dinheiro dos outros e apareceu, né, a miséria, o regime respondeu como um regime socialista autoritário sempre responde: censura, prisões, tortura e assassinatos. A Globo até menciona essa faceta, ainda que de forma tímida e com um truque decisivo. Atribuiu a repressão essencialmente a Maduro, como se fosse uma ruptura em relação ao que existia com Chaves e não uma continuidade. Falso, mentira. Chaves trabalhou desde o começo para remodelar o sistema jurídico e consolidar o poder. Após a tentativa de derrubada dele em 2002, uma reação do povo, ele usou essa tentativa para apertar ainda mais a repressão, sob o discurso de combate aos golpistas, aprofundando então o aparelhamento do Estado, especialmente das Forças Armadas e do Judiciário. Soa familiar para vocês? Quando morreu, a arquitetura autoritária já estava lá montada. E já havia, né, fechamento de jornais, já havia perseguição de oposição, já havia censura, já havia prisões políticas. A ditadura só parecia menos explícita porque o boom do petróleo ainda mantinha parte da população sob efeito de programas sociais e do clientelismo. E então vem uma das partes mais indecentes da peça de propaganda da Globo: a escolha do mensageiro. O cinismo da emissora atinge o ápice ao entrevistar Rafael Ramírez, ex-ministro de Energia de Chaves, com uma voz de autoridade moral. Ramírez foi o arquiteto da destruição da PDVSA e o czar da corrupção que desviou bilhões para o partido, né? Ele que esteve à frente, por exemplo, do expurgo de 19 mil técnicos da PDVSA quando houve aí uma revolta desses trabalhadores, né, uma greve que durou vários meses. Ele não é um dissidente por princípios, é um cúmplice que caiu em desgraça na partida do saque, brigando então com seus antigos comparsas. Usá-lo para criticar Maduro é uma tentativa de limpar o chavismo original. A principal omissão, porém, é em relação ao Brasil. A reportagem não dedica uma única vírgula ao vínculo histórico do PT com o chavismo, desde a chegada de Chaves ao poder até a sustentação política de Maduro, quando o caráter totalitário já era impossível de esconder, né? O caráter totalitário do regime. Silencia sobre o papel do Foro de São Paulo, articulado por Lula e o PT, como um espaço de coordenação política continental, e sobre as declarações públicas de Chaves reconhecendo a centralidade desse circuito na ascensão e consolidação do seu projeto. A Globo esconde também a defesa explícita, reiterada e sem constrangimentos do chavismo por parte de lideranças petistas ao longo dessas décadas, mesmo diante de prisões políticas, censura, tortura e fraude eleitoral. E ignora a dimensão material do alinhamento: marqueteiros, campanha, o circuito de obras, né, e contratos lá em Caracas, com dinheiro do BNDES, por construtoras que foram pegas na Lava Jato, né, que foram até delatadas por esses marqueteiros, dizendo que esse mesmo propinoduto que foi exposto pela Lava Jato foi usado para bancar aí campanha de Maduro. A Globo ainda esconde outro pilar dessa ditadura: a fraude eleitoral. Maduro não se sustenta apenas com propaganda, sustenta-se com um sistema eleitoral capturado e corrompido, em que o órgão eleitoral é braço do partido. A máquina pública é usada para compra e coerção, e a oposição é inabilitada, perseguida, censurada, presa, morta. A ausência dessa informação não é descuido, é parte do esforço de vender a tese de que o regime é uma gestão autoritária, quando na verdade é uma ditadura que substituiu eleições livres por um teatro
macabro. A desonestidade segue até o fim, ao repetir o enquadramento de Trump como alguém que teria tentado dar um golpe, né? Ao reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo ainda lá em 2016. A Globo não explica ao público quem deu o golpe foi Maduro, ao fechar o parlamento, substituído por uma Suprema Corte completamente aparelhada pelo chavismo. No final, o Fantástico reduz tudo ao maniqueísmo conveniente. Chaves como um herói, né, socialista, Maduro como um tirano malvado e os Estados Unidos querendo simplesmente baixar o preço da gasolina, né? Foi assim que eles resumiram uma situação geopolítica extremamente complexa. O que se esconde é a essência. A Venezuela não é uma tragédia causada por desigualdade, é uma tragédia causada pelo socialismo. A atuação da Globo não é jornalismo, é engenharia social. Lenin já ensinava que a imprensa deve ser o organizador coletivo do partido, o andaime que sustenta a estrutura revolucionária. Gramsci elevou essa tática ao plano da hegemonia cultural, ensinando que a revolução não se faz mais pelas armas, mas pela ocupação dos espaços de produção de cultura, de sentido, né, de valores. Ao canonizar Chaves e culpar apenas a gestão de Maduro, a Globo atua como o intelectual orgânico gramsciano, blindando o socialismo imaginário popular. Ela pauta a realidade para que o público aceite a premissa de que o ideal é justo e apenas os homens falharam. É manipulação deliberada da percepção. Garantir que, mesmo após a queda de um ditador, a semente do totalitarismo permaneça viva no solo cultural. É esse argumento que faz com que o comunismo ainda seja tratado como modelo político aceitável, mesmo depois da montanha de mais de 100 milhões de cadáveres, sem contar o sofrimento humano inimaginável que ainda continua produzindo. A Venezuela é o espelho do nosso futuro, se permitirmos que a hegemonia cultural da esquerda continue pautando a realidade. A liberdade, quando tomada por uma revolução socialista, quase nunca volta. Cuba, referência direta do chavismo, prova isso. Está lá há 65 anos, como uma ilha inferno, com o povo refém, uma ditadura eterna. Se depender da Globo, o Brasil será o próximo capítulo dessa tragédia.